Qual era a relação entre André Mendonça e Toffoli? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Vou contar para vocês, vou falar tudo o que está acontecendo, o que eles já tiveram em termos profissionais, certo? E também vamos comentar sobre a palhaçada que a gente viu ali do Lula no Carnaval, na Sapucaí, né? Ali os acadêmicos de Niterói, o que eles fizeram, o que todos nós achamos que foi um desrespeito tremendo em relação à população brasileira, mas é isso que a esquerda sabe fazer, é isso que o Lula só sabe fazer, ok? Então eu me chamo Paulo Vitor do canal PB Disse, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil. Pessoal, o que foi o Lula nesse carnaval coberto de segurança? Obviamente ele está morrendo de medo, né? Ele nem teve ali contato com a arquibancada, com ninguém, simplesmente foi lá para ver, né, o desrespeito que acadêmicos de Niterói ali fez em relação aos evangelhos, colocando em pote de conserva, fez em relação ao agro, né, atacaram mulheres que defendem a liberdade e tudo mais, né, atacaram mulheres ricas. Gente, olha que besteirada, sabe? É como se eles... esse é o pão e circo da esquerda, sabe? Coloca lá a narrativa lá de que a gente odeia todo mundo, a gente odeia o povo conservador, né? A gente odeia a burguesia e pronto, é isso aí, legal. O esquerdista caviar, né? O filhinho de papai vira o rebelde, né? Que, nossa, vota no Lula. Mas assim, pessoal, isso tudo já tá caindo por água abaixo, porque é algo tão sem nexo, né? Algo tão ridículo, né? A direita já ficou tão escancarado quem o Lula é, mais uma vez, porque assim, eu acho que o brasileiro, essa é a segunda vez que a gente vê, na verdade não a segunda, né, mas um grande escândalo do Lula, né, porque a primeira foi quando ele foi preso, né, foi tudo que aconteceu antes até o Lula ser preso, e essa agora é a segunda, né, que com certeza, provavelmente, eu acho que a partir do ano de 2027, né, ou a gente vê o Lula preso ou a gente vê ele em algum outro lugar, né, não sei, vamos entender, ok? Bom, pessoal, só para a gente começar esse vídeo aqui, né, dizendo o quão baixo, né, foi essa questão aí, foi essa aparição do Lula, né, pô, realmente ele querendo decretar ali, ou ele tá com medo de perder as eleições e já fez ali uma propaganda política antes da hora pro TSE ali condenar ele e falar assim, ó, você não pode mais concorrer porque você não cumpriu as ordens, né, porque ele já sabe que ele vai perder, ou ele realmente não tá mais nem aí pra nada, né, já se vê, né, com uma aprovação totalmente lá embaixo, uma desaprovação totalmente lá em cima, né, e quis ali apelar sem ligar para TSE, sem ligar para regra, para lei ou para norma, né, em relação às eleições e sim, pediu ali, investiu com dinheiro público, né, no carnaval para fazer uma propaganda ali eleitoral, uma homenagem que obviamente é interpretada como uma propaganda eleitoral, não tem como a gente negar, certo? E aí ele vai vendo o que vai dar, entendeu? Eu acho que o Lula já entregou os pontos, ele não tem como competir com o efeito Trump, ele não tem como competir, né, com os serviços de inteligência israelense aqui no Brasil, ele não tem como competir com a PF também ali atuando de maneira incisiva para mostrar, né, para pelo menos vamos mostrar para o Brasil, né, por mais que o STF ele faça alguma manobra, mas pelo menos o Brasil vai estar vendo, e é isso que eu acho que diante de todo esse escândalo, a PF falou, meu, sabe, é muita coisa suja, é muita podridão, então vamos pelo menos mostrar, né, a gente já tá vendo aí alguns resquícios, a gente tá vendo alguma coisa acontecendo, o Toffoli, né, caindo, o Toffoli já caiu, tá, o Toffoli já caiu, pelo menos ele já saiu da relatoria do caso Master, vamos ver qual mais sacrifício, né, iremos ver, se realmente esse sacrifício do Toffoli vai valer a pena, né? Se a gente queria um impeachment, a gente queria que ele realmente, né, desistisse ali ou se aposentasse em relação ao STF, né? Mas quem nós queremos ver mesmo é Alexandre de Moraes. E aí a gente entrando aqui, né, na questão do André Mendonça, né, e do Toffoli, assim como eu falei para vocês no início do vídeo. Pessoal, qual que era a relação do André Mendonça e do Toffoli? A relação do André Mendonça e do Toffoli, né, era que assim, em 2019, no governo Bolsonaro, o André Mendonça ele era advogado-geral da União, ok? E nesse momento, né, em que ele era advogado-geral da União, ele tinha um relacionamento técnico, né, ali muito forte com o Toffoli, né, onde eles tinham ali conversas diárias e tudo mais, então ele teve ali um relacionamento profissional com o Toffoli, obviamente que, né, que ele, quando o Toffoli era presidente do STF, né, junto com o advogado-geral da União, existe ali, né, uma relação próxima, né, em termos de trabalho e tudo mais. Então, sim, pessoal, o André Mendonça ele teve um relacionamento profissional com o Toffoli e também aconteceu uma homenagem em 2019 ali, que foi o André Mendonça e o Alexandre de Moraes,
fizeram uma homenagem através de um livro ali de 10 anos de Toffoli. Mas, pessoal, tudo isso é dentro ali daquele círculo profissional deles do judiciário e tudo mais, né? O André Mendonça tendo já, provavelmente dentro da sua, né, dos seus objetivos, né, uma certa... Ele tinha ali, né, uma certa vontade de ser ministro do STF, né? Então, obviamente que ele tinha que fazer ali o seu meio de campo, a sua política, né? Tá ali próximo aos ministros, tá ali trabalhando junto com os ministros, né? Tá ali mostrando, né, a sua competência, né, mostrando ali dia a dia o seu trabalho. Então, assim, aconteceu realmente, né, essas proximidades e tudo mais, mas isso não faz com que hoje, né, diante desse escândalo, né, onde, pô, ele, aquele colega de trabalho ali, né, ele virou relator de um caso onde o colega de trabalho, né, tem ali muitas provas contras, né, é ali realmente uma pessoa culpada, é o réu ali, né, pode se tornar o réu de uma situação, não tem como, tem provas dizendo que é isso. Então, assim, de acordo com a conduta ética e moral de um ministro, né, no caso do André Mendonça, ele tem que atuar, né, de acordo com o que ele está vendo ali. Infelizmente, né, pô, às vezes pode ser um colega de trabalho e tudo mais, mas quem foi que proibiu, né, o Toffoli de agir de maneira honesta? Ninguém, ele preferiu, né, agir de maneira ilícita ali, fazendo toda uma engenharia financeira, toda uma engenharia, seja ela qual for, para construir toda uma manobra, né, e construir todo um processo e um ciclo ilícito, né, para poder ter a questão, né, da lavanderia da grana, né, para poder ter a questão ali, né, do intermédio entre a STF e o banco, né, no caso o Banco Master. Tô tentando tomar cuidado aqui com as palavras, pessoal. Então, assim, será que a pergunta é, né, a pergunta de $1 milhão, será que o André Mendonça vai defender o Toffoli? E agora? Como que a gente vai interpretar, né? Já que eles já tiveram um relacionamento antigamente, né, como eu acabei de dizer, né, homenagem de 10 anos, mas faz parte, né? O André Mendonça trabalhou junto com eles antes dele ser ministro, né? Até porque ele estava ali naquele ciclo, naquele caminho de se tornar o ministro do STF, né? E aí ele ganhou a indicação do Bolsonaro. Mas, né, de acordo com, né, hoje, o que está acontecendo, né, de acordo com a exposição dos escândalos, ele tem que pensar em duas moedas. Ah, tudo bem, eu vou defender aqui, mas eu tenho uma outra ao lado da moeda que eu também tenho que defender, né, que é a questão, pô, do cara ter cometido um escândalo, né, do cara ter cometido ali um determinado crime, que é considerado crime, né? Então, assim, vim com manobrinhas, né? Aquelas manobrinhas processuais ali, sabe? Manobrinhas que... mas a Polícia Federal não pode fazer isso. Sabe aquelas coisas assim? Isso não vai colar. Ok, pessoal? Então, na minha opinião, o André Mendonça, né? Apesar aí de todo esse histórico com os ministros da STF que, né, estão aí com a corda no pescoço, eu acho que o André Mendonça ele não vai atuar de maneira... a defender o Toffoli, ok? E aí, pessoal, a gente vê também o Flávio Bolsonaro, até vou pedir para vocês entrarem no perfil dele e verem lá o vídeo que ele fez usando inteligência artificial, né? Onde ele coloca lá o Lula e também tirando um sarro, né? Do mesmo jeito que o Lula ali ao vivo tirou sarro, né? Fez propaganda política, tirou sarro, ofendeu toda a população brasileira. O Flávio Bolsonaro também respondeu ali com um vídeo bem engraçado feito por a inteligência artificial que tá postado no perfil dele, vale a pena ir lá assistir, pessoal. E aí... né, a gente também tem a questão, né, obviamente, o feriado, né, o pessoal trabalha ali mais de uma maneira silenciosa, né, mas sim, André Mendonça está debruçado nas provas da Polícia Federal, analisando tudo, né, ele já fez uma reunião antes de iniciar antes de iniciar, né, o carnaval, ele já fez uma reunião com a Polícia Federal, onde ela apresentou todas as provas. A gente tem a questão do Alexandre de Moraes também, né, do relatório onde aparece o Alexandre de Moraes. A gente vai ver quando que isso vai aparecer, se vai aparecer agora na próxima semana depois do carnaval, ou se eles vão esperar, né, até a outra semana para soltar isso. Mas, né, a gente vê que existe não só a mão, né, da PF, mas existe a mão ali americana, existe a mão, né, da inteligência secreta ali de Israel também, né, porque a gente sabe que o Celebrity foi construído por veteranos, né, do Serviço Secreto de Israel. Então, pô, isso não é qualquer coisa, pessoal, isso não é qualquer coisa e é isso que a PF está usando, ok? E é assim que Israel se infiltra em determinados... E é assim que Israel também se infiltra em governos que ele precisa, né, atuar, ok? Obviamente, pessoal, a gente liga os pontos, isso que a gente fala a respeito de inteligência secreta, de serviço secreto, é
uma especulação, mas é uma especulação centrada, né? Uma especulação que, pô, basta você ligar os pontos ali que você consegue ali criar novas linhas de raciocínio para entender como que muitas coisas hoje estão vazando, né? Muitas exposições estão acontecendo, né? Então, assim, pô, por que antes não tava, né? Por que antes conseguiram esconder durante tanto tempo? E agora tá vindo tudo à tona, certo? Então, tem alguém dando um empurrãozinho, tem alguém dando um cutucão, né? E a gente sabe que a velha política está desmoronando, pessoal. E por isso que em 2027 teremos aí Flávio Bolsonaro na presidência. E enquanto isso, né, a gente vê aí, né, enquanto o Lula ofende toda a população brasileira, né, o Jair Bolsonaro continua preso com 7 doenças graves, ok? E aí ontem, né, o governador Tarcísio de Freitas, ele cobrou, né, pô, cadê a humanidade? Né, cadê a humanidade desse tribunal, né? É o que o Carlos Bolsonaro, que a Michelle Bolsonaro, que o Tarcísio de Freitas, que o Flávio Bolsonaro, né? O que o Eduardo Bolsonaro, que todos estão cobrando. Cadê a humanidade, né? E, pessoal, não tem humanidade ali. Eles querem, né? Eles querem apagar, sim, pessoal, eles querem apagar a imagem do Bolsonaro, seja de maneira bom ou ruim, né? Se é que isso você já consegue entender o que eu tô falando. Mas, enquanto o sistema, né, tá fazendo festa para um, né, nega o hospital pro Bolsonaro, né, o Bolsonaro tá refém, ok? O Bolsonaro é o refém de todo esse espetáculo de horrores que a gente tá vendo tanto no STF, de horrores que a gente tá vendo, né, em relação ao Lula, né, esse carnaval, toda essa cortina de fumaça, né, que agora o carnaval tá fazendo em relação a todo o caso do Banco Master, a todo o caso do INSS, a todo o caso do Bolsonaro, mas a gente não vai deixar isso se apagar. Depois o carnaval acaba e volta, ok? Estaremos aqui para lembrar, ok? Obviamente a mídia também não para, a Malu Gaspar também está fazendo um trabalho muito bacana e falando bastante, expondo bastante, né? Porque eu acho que isso se tornou tão sujo, né? Tão escandaloso que ninguém mais consegue aguentar, ninguém mais consegue passar um dia ali sem, pô, peraí, não é por esse lado que você tem que ir, olha o que está acontecendo, né? A gente está sendo assaltado, a gente está sendo tirado como palhaço, nossa população brasileira, né? E, ao mesmo tempo, não estão querendo dar esperança pra gente, estão querendo tampar, né? Falar, bom, o STF tá todo tomado, o brasileiro não tem pra onde ir, desista, deixa que a gente comanda aqui. E é isso que o Lula quer passar pra gente, entendeu? Ele vai comendo pelas beiradinhas, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que lutar, sermos resilientes, ok? E irmos até o fim, lutarmos até o fim e queremos o bem, e querer o bem, né? Temos que querer o bem, né? E querer e sabermos que existe sim a possibilidade do Brasil ser melhor, ter uma liderança melhor, né? Ter uma liderança política melhor, né? Ter governos ministros, né, da economia, né, muito melhores ali. Dá para o Brasil sim ser um país, né, fora dessa corja e fora desse mundo que o Lula criou aí faz 20 anos, né, que está governando o Brasil. A gente não aguenta mais isso, ok, pessoal? Então, eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse, vamos acreditar, ok, o Bolsonaro sim irá para domiciliar, certo? E teremos sim um STF novo em 2027, mas agora iremos ver Moraes pagar essa conta junto com o Toffoli, certo? Apesar de que as substituições, né, entre Bessias e Pacheco ali são péssimas, ruins, mas o presidente de 2027, né, que ganhar, poderá indicar mais 3 ministros do STF, ou seja, se formos de direita, teremos 5 pessoas indicadas pela direita ali, competindo, né, com os outros 6, ok, da mesa, considerando que tem alguns ali que são mais a menos e neutros, assim como o Fux, né, considerando também agora que a mesa ali, né, do STF compõe 11 membros, certo, pessoal? Então, assim, isso ficaria muito mais equilibrado, ok, em relação ao STF, os olhos ficariam muito mais abertos, né, qualquer tentativa de corrupção também seria exposta rapidamente, né, não teríamos um STF dominado, né, por nomes indicados pela esquerda, ok, pessoal? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar com carinho, sim, a direita já ganhou, ok, nós já temos um presidente, pois Flávio Bolsonaro já decretou que a sua candidatura à presidência da República é irreversível, será Flávio Bolsonaro, ok, em 2026 e 2027 teremos ele assumindo o cargo de presidente da República do Brasil. Eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo, é a verdade sempre no Brasil, ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.